Boa noite, galera. Dá um timezinho aí pra galera entrar. Enquanto isso, já manda essa live aí pra geral. Vamos entender hoje sobre motivação e você vai conseguir destravar várias coisas no seu dia aí. Você pode ajudar alguém enviando essa live aqui. Comenta aí o seu boa noite, que hoje o negócio vai ser doido. Demorou? Já vai mandando aí da onde vocês são. Ó, tem gente de Portugal. Manda aí pra eu saber da onde vocês estão falando. Galera de São Paulo, de Belo Horizonte, da onde vocês são? Manda aí. Já clica na tela assim, ó, para dar vários likes também e chegar para mais pessoas essa live. As últimas não estavam entregando tão bem. Então ajuda a gente aí. Já deixa o like, comenta aí. Ó, boa noite da Argentina. Onde mais? Catanduvas. Curitiba. Da onde mais? Vai mandando aí, enquanto a galera entra, que hoje o assunto sério, vai poder mudar a vida de vocês aí através desse entendimento. Mudou a minha, então com certeza vai fazer diferença para vocês. Mais um de Portugal aqui, Joinville, Teresina, Brasil inteiro. Da hora demais. São Luís, município de Unai. Unai? É isso o nome? Salvador, Bahia. Salve! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Quem tem acompanhado aí no Instagram as coisas que eu tô postando, viu aí que infelizmente perdi meu dog aí no fim de semana, situação tensa. Mas é isso, né? Tudo tem um propósito e até um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje. Demorou? Bom, já entrou uma galera aí. Bora que bora? Galera de Floripa, Mogi das Cruzes, conheço, mano. Com certeza, já colei várias vezes. Altos rolês aí de bike. Bom, vamos lá. Seja muito bem-vindo aí à live 3 desse projeto Levanta e Vai. E hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre motivação. Entender realmente o que ela é de verdade, porque às vezes ela some. Por que você tem motivação para fazer umas coisas e outras não? O que acontece e entender o que você pode fazer de forma prática para você recuperar essa, como se fosse uma força interna, né? Para a gente conseguir fazer as coisas, porque literalmente tudo que você vai fazer se depende da motivação. Então eu quero trazer aqui para vocês uma explicação do que é a motivação, para primeiro de tudo ter claro na sua mente, né? Como que isso acontece, porque, cara, não é uma mágica, né? Tipo, uma coisa fisiológica mesmo. Então, quero que vocês entendam o que é e durante a live aqui a gente troca umas ideias também. E depois que você tem o entendimento do que é, eu vou trazer para vocês algumas coisas práticas para melhorar o dia de vocês. Demorou? Deixa eu ver aqui. Tem alguma dica para quem quer parar com vício de fumar? Estão me vendo aí? Estão ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Tá dando para escutar? Tá travando ou tá de boa? Comenta aí para eu saber. Cara, o que eu vou falar hoje vai te ajudar a entender como se livrar do vício. Algumas coisinhas aí dá para você usar para isso. Mas eu quero fazer uma live só sobre vícios, para ir a fundo nisso e ajudar vocês o máximo possível.
Demorou? Essas lives aqui tem realmente esse intuito aqui de ajudar vocês, mano. Cuiabá, nossa, tem gente de todo lado, da hora demais. Comenta aí, quero saber, quem tem TDAH? Mas tipo assim, que você sabe que você tem. Porque muita gente aí acabou chegando no meu Insta por conta do TDAH, né? E quero saber quem realmente tem. Quem acha que tem, comenta aí também. Eu acho que eu tenho. Porque eu sei que muita gente acha. E através dessas lives também, eu acredito que vai ficar mais claro para você se você tem ou não tem. Eu falei um pouco na primeira live de algumas coisas para você entender se você tem ou não. E se você não assistiu, depois pega lá para assistir, porque vai ajudar você a entender melhor. E saber se você tem realmente TDAH ou não. Porque isso vai fazer muita diferença. Demorou? Bom, quero saber de vocês, antes de entender a motivação em si, como que acontece isso e tudo mais, o que você tem mais dificuldade no seu dia a dia? Comenta aí para eu saber. Porque aí eu consigo ajudar melhor vocês, entendendo qual que é o problema maior, qual que é a dificuldade de vocês de se manter motivado. No dia a dia eu sei que é uma coisa difícil você ter motivação para fazer as coisas. Todo mundo sofre com motivação, né? De, putz, preciso fazer o negócio, mas preguiça, né? Então, me manda aí para eu saber. Cara, eu tenho sensibilidade sensorial. É sintoma do TDAH? Cara, a sensibilidade em si, sensorial, cara, não é muito do TDAH, não. Pode ser só sensibilidade mesmo, mas não é exatamente do TDAH isso. Mas cada pessoa é uma pessoa, né? Então, me encontrei em cada frase sua, da hora. Tem uma galera se conectando, né? Se vendo em mim. Finalizar o que começa, porque às vezes faço 5 coisas e não acabo nenhuma. Você tem TDAH? Foco na execução, dar continuidade, humor e energia de terceiros nas tarefas compartilhadas. Lidar com pessoas sempre existe uma complicação, né? E ambiente é uma das coisas que eu vou falar hoje na motivação, porque influencia. Irritação exagerada ao barulho. Alguma sensibilidade, né, nesse sentido. Auditivo, né? Sem dúvidas a luta com a procrastinação é a que mais me perturba. Você assistiu a última live que eu fiz sobre procrastinação? Que, mano, pode ajudar muito você, velho. Muito mesmo. Eu tenho toque. Não tenho TDAH, mas vejo algumas coisas parecidas com meus problemas com o toque. Muitas vezes as comorbidades entre os transtornos podem se cruzar, né? Bom, vamos dar continuidade. Agora eu quero realmente explicar para vocês o que é a motivação, né? Então, vamos entender da onde que surge isso. Como eu falei, não é uma mágica, não surge do nada a motivação, né? É uma coisa realmente fisiológica, como se fosse um impulso químico, assim, que realmente muda a química, assim, do seu corpo, do seu cérebro, para te mover em direção a algo, a fazer alguma tarefa, né? Então, precisa ter esse start, assim, e realmente não vem do além, né? Do nada, pum. Mas tem coisas que influenciam para gerar essa motivação em você. Então eu quero explicar da onde que isso surge, porque para você ter a motivação vem através de um sistema que a gente tem, né? Que é o sistema dopaminérgico. A dopamina, que
A gente tem visto toneladas aí de vídeos e tudo mais falando sobre a dopamina, principalmente vídeos com relação a TDAH, vídeo com relação a vícios e tudo mais. A dopamina em si não é o negócio que vai te dar o prazer. A dopamina é aquilo que vai te fazer agir. É o que vai te dar a motivação. Por isso que olhando para o lado do TDAH, por ter esse sistema dopaminérgico desregulado, muitas vezes quem tem TDAH tem dificuldade de ter motivação para fazer as coisas. Por isso que procrastina, por isso que deixa para depois, por isso que muitas vezes nem consegue fazer nada, fica tipo alheio. E aí as pessoas ficam olhando tipo assim, pô, mano, mas cara preguiçoso, não quer fazer nada. Só que é uma coisa, como eu disse, fisiológica. Então, quem tem o transtorno TDAH acaba tendo a dificuldade por conta disso. Porque não tem essa liberação de dopamina numa quantidade necessária que vai dar a motivação e vai fazer com que a pessoa consiga fazer o que ela precisa, né? Então, a base aqui essencial para a gente conseguir entender o que é a motivação é isso. É o seu sistema todo ali dopaminérgico e tudo mais que vai jogar essa dopamina no seu cérebro ali e vai fazer com que você execute uma tarefa. Então essa é a base, assim, né? Não é o prazer em si, mas é o que vai fazer você buscar o prazer. Por isso que muita gente acaba associando, né, a dopamina com o prazer. Mas é o que vai fazer você agir em sentido a buscar esse prazer, né? O sistema ali de dopamina e tudo mais, tudo que faz você ter essa motivação, a gente vai trazer para um lado mais do sistema de recompensa. Por quê? Porque para você ter a motivação, você precisa de 3 pontos. Você precisa, primeiro, da previsão. Então, tipo assim, que momento que eu vou receber essa recompensa? Então, seria mais ou menos o tempo, né? Tipo assim, eu vou fazer isso aqui agora e vou receber uma recompensa X aí, pode ser um pagamento, sei lá, qualquer coisa do tipo, em tanto tempo. Então, 1 dia, 2 dias, 1 semana, isso vai fazer diferença na hora de você ter a motivação para fazer aquilo. Então, seria esse ponto da previsão do tempo, de que momento que você vai receber essa recompensa, o tanto de esforço que você vai precisar para receber essa recompensa. Então, muitas coisas aqui se assemelham à procrastinação, porque sem a motivação você procrastina. Então acaba, tipo assim, os 3 pontos principais para você ter a motivação são os 3 pontos inversos que fazem você procrastinar. Então vai meio que bater algumas coisas. Essa previsão ali de tempo, esforço e o que você precisa fazer para receber essa recompensa. Um exemplo aqui da minha vida, e eu quero saber de vocês também. Na época da bike, a minha motivação principal ali era imaginar, sei lá, o pódio, o que eu ia receber de recompensa através de todo aquele esforço que eu estava tendo. Então eu saía para treinar sabendo que lá na frente eu ia para um campeonato e ia ganhar. Então essa era a recompensa. Era muito esforço, era longe a recompensa, mas mesmo assim era o que me motivava diariamente a levantar e fazer o que eu precisava fazer. Qual que é a sua motivação? Você tem isso na sua cabeça, assim, tipo uma coisa clara que vai te motivar? Que todos os dias você vai levantar e falar assim, putz, eu vou pra academia todos os dias aqui porque eu sei que lá na frente vou ter saúde. Não sei, qual que é a sua motivação? Comenta aí. Quero saber qual que é a motivação de vocês. E tem um ponto muito importante sobre essa questão do que você visualiza lá na frente, que eu vou abordar depois na hora das coisas práticas, para que vocês consigam gerar essa motivação dentro de vocês. Se automotivar.
que tem muito a ver com essa coisa do futuro, daquilo que você visualiza. Então, a minha visualização sempre no mundo da bike, ali, do esporte e tal, foi essa. O que eu ia conseguir lá na frente. Eu sempre busquei patrocinadores, sempre busquei pódio. Então, eram essas coisas que me motivavam a fazer as coisas no dia a dia e realmente ter motivação. Esse era o ponto principal para mim. Comenta aí que eu quero saber qual que é o de vocês. Eu não consigo fazer isso o que exatamente? Chegou a pergunta aqui. Deixa eu ver quem foi. Elias. O que você não consegue fazer? Minha noiva tem TDAH, está grávida e sem tomar remédios. O que eu faço? Me ajuda. Cara, primeiro é escolha da pessoa, né, velho? Tipo assim, a pessoa tem que estar querendo fazer o tratamento para fazer. Eu tive, assim, algumas coisas que... Primeiro, eu não queria realmente ir atrás. Talvez tinha até um pouco dessa motivação. Eu não tinha motivação para ir atrás. Eu não conseguia enxergar o porquê fazer isso. Talvez se você conseguir fazer com que sua mulher entenda o porquê ela tem que tomar, ela realmente tem que entender, tem que ter um motivo para ela, para ter a motivação. Então, se você explicar para ela de uma forma tipo assim, a gente tem tal problema. Se você tomar o medicamento, a gente vai deixar de ter esses problemas. Então, a motivação dela vai ser voltada para não ter esse problema. Então, tem que ficar claro na mente dela o porquê, entendeu? Isso é uma coisa que vai fazer muita diferença e que foi... quando eu entendi isso, mudou tudo pra mim, porque aí eu consigo ter a motivação diariamente. Motivação é uma coisa difícil de ter, né? Você tem essa dificuldade de motivação. Provavelmente se você entrou aqui nessa live que chama Como Ter Motivação, você deve ter alguma dificuldade com isso no seu dia a dia. Manter a motivação durante os dias para ter disciplina, para ir treinar, para comer certo, para fazer as coisas no horário. Então, isso pode mudar completamente a sua vida. Eu nem sabia naquele momento ali que eu estava visualizando o patrocinador, o pódio, alguma coisa do tipo, que eu estava criando esse sistema de motivação para mim. Então, foi o que me moveu durante muito tempo sem eu nem ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então, agora tudo faz muito mais sentido para mim. Por que às vezes essa motivação que a gente tem some? Por que a gente um dia está motivado, o outro dia não está? Ou por que para algumas coisas você tem motivação e para outras não? A gente tem uma liberação de dopamina nesse sistema dopaminérgico que eu falei em um nível basal, vamos dizer assim. Ela está sempre jogando ali um pouco de dopamina todos os dias, diariamente, para você ter motivação para fazer as coisas básicas. Mas existem alguns momentos que esses níveis oscilam. Então, sei lá, vai ter um momento que você vai se sentir energizado. Sabe quando você se sente tipo, nossa, mano, hoje eu tô com energia. Hoje eu faço o que for preciso, assim. Essa energia que você sente é nada mais nada menos do que o sistema jogando mais dopamina para você e te dando mais motivação. Então, depende muito desse porquê, desse motivo mesmo, do qual vai estar claro para você o porquê você tem que fazer isso. Eu já fiz um vídeo uns tempos atrás falando desse ponto, assim, de ter um porquê. Quando você tem um porquê você fazer, automaticamente você meio que já se convenceu do porquê fazer aquilo. Então, isso vai sempre gerar um nível mais alto de dopamina
nas coisas que você for fazer que vão estar direcionadas para atingir o objetivo desse porquê. Então você ter esse porquê claro das coisas que você vai fazer no seu dia a dia também vai fazer muita diferença. Isso tem que estar claro ali para você, né? E essa variação toda que acontece durante os dias, as semanas, os meses, tem muita coisa que acaba, tipo assim, moldando o seu sono, a sua alimentação, o estresse, o ambiente que você tá. Então, se acontece alguma coisa no ambiente, vai gerar uma motivação a mais para você tomar uma atitude e, sei lá, encontrar alguém, ir no cinema. São coisinhas ali que vão fazer gerar mais motivação para você, vão dar essa descarga de dopamina para gerar motivação e você agir. Então, se você tiver com sono ruim, por exemplo, você vai... a gente precisa de algumas coisas durante o sono, uma delas é limpar o cérebro, que durante o dia a gente está fazendo várias coisas ali dentro e tem várias substâncias sendo produzidas e envolvendo ali o cérebro. E durante o sono essa substância toda vai sendo limpada. Se você não está dormindo bem, essa substância ela dificulta a ação da dopamina. Por isso que quando a gente não dorme bem, a gente começa a não ter motivação para fazer as coisas. Porque está dificultando a ação da dopamina de te gerar uma motivação e te fazer agir. De fazer você tomar uma atitude e ir atrás do que você precisa fazer. Então, o sono vai dificultar essa ação da dopamina. A alimentação, dependendo de como você se alimenta no dia a dia, vai fazer muita diferença com relação a tudo, assim, né? Tipo, o seu sistema todo pode ficar sobrecarregado se você come muita gordura, mano, inúmeras coisas. O estresse do dia a dia, tipo, se você vive estressado, também começa a mudar toda a química, né? Então, dificulta ainda mais esse lance da dopamina dar essa faísca inicial para você realmente tomar atitude. E tem um ponto muito importante aqui sobre a motivação, que é você buscar estímulos. Isso muitas vezes é inconsciente, né? A gente fica buscando estímulo no dia a dia que são rápido, fácil e que te dá uma recompensa muito rápida. Exemplo, mexer no celular. Então, tipo, começa a desregular toda a sua motivação para fazer tarefa difícil, porque existe uma tarefa muito fácil que meio que te dá uma recompensa mais rápida, mais fácil e sem tanto esforço. Então, isso começa a, tipo assim, desnivelar. Porque, pensando no porquê, por que eu vou ter todo esse trabalho, vou ter que imprimir tanta energia, eu nem sei se essa recompensa vai chegar, tipo assim, você começa a se questionar do porquê fazer aquilo, sendo que é só eu pegar o celular aqui que pro meu cérebro vai gerar recompensa rápida. Então começa a desnivelar tudo isso. Você buscar sempre coisas rápidas, fáceis. E aí você começa a ter cada vez menos motivação para fazer aquilo que é mais difícil e mais trabalhoso. Então, você diminuir o acesso ao celular, por exemplo, diminuir acesso a coisas que vão te trazer essa recompensa rápida, fácil, começa a te fazer ter mais motivação para fazer as coisas mais difíceis. Então, são coisinhas simples assim que a gente tem que olhar muito no dia a dia e se controlar mesmo, para que a gente consiga ter mais para frente mais motivação para fazer coisas mais difíceis. Então, é uns negócios que você fala, meu, mas como assim, né? Tipo, eu deixar de mexer no celular vai fazer com que eu consiga fazer as tarefas com mais motivação. Tipo,
a gente não para e pensa no dia a dia, né? A gente não se questiona das coisas. E esse parar e se questionar também faz parte até da motivação em si, porque se você se questionar de uma coisa que parece ser difícil, mas você conseguir ter uma explicação razoável do porquê fazer aquilo, vai te gerar motivação para fazer. Então, você vai criando ferramentas de como usar essa motivação e essa explicação para fazer as coisas. E se controlar também, para que você não caia em coisas fáceis ali e inúteis, vamos dizer assim, que vão te trazer uma sensação, uma recompensa e tudo mais de uma forma ridiculamente fácil, né? Que você não precisa fazer nada, tipo, simplesmente você tá jogando dopamina para dentro do seu cérebro parado com o celular na mão. Então, tipo assim, você começa a entender as coisas e fala, quero jogar meu celular no lixo. Muitas vezes dá vontade de fazer isso, né? Você fala, putz, mas eu tô deixando de fazer tudo que eu precisaria fazer, que me daria uma recompensa muito gratificante e enorme lá na frente, seja de saúde, de dinheiro, de, sei lá, várias coisas, só porque eu tô mexendo no celular. Então, ter esse entendimento já muda muito o jogo. Você começa a se controlar melhor. E o nosso cérebro, ele consegue prever recompensas. Então, tipo assim, teve um estudo que fizeram com um macaco. Eles colocaram o macaco de frente para uma luz e toda vez que acendia essa luz, dava um tempinho, eles davam uma recompensa para o macaco. E aí ativava o sistema de recompensa. Então, toda vez que acendia a luz, ativava o sistema de recompensa quando ele recebia a recompensa. E aí eles começaram a perceber que quando acendia a luz, já fazia o sistema de recompensa dele prever que viria essa recompensa. Sei lá, um suco, uma fruta, alguma coisa do tipo. Então, o nosso cérebro ele já prevê a recompensa, sem antes ter tido ela. Então a gente pode usar isso a nosso favor, prevendo aquilo que está lá na frente. E aí a gente entra aqui na linha da imaginação. Como você usar a sua imaginação para se automotivar a fazer algo. Então, um lance de você conseguir visualizar aquilo que você vai receber. Tipo assim, para eu ir para academia todos os dias, se eu conseguir visualizar um corpo, sei lá, tipo, eu quero ter um corpo de fisiculturista. Se eu conseguir visualizar esse corpo, eu vou ter motivação todos os dias para ir para academia. Porque eu tô visualizando a recompensa. Então eu me automotivo todos os dias para eu conseguir atingir essa recompensa. Você vai criando uma cadeia de motivação até que você consiga atingir esse objetivo. Porque depois que você começa, essa liberação de dopamina ela tende a ir aumentando cada vez mais. Isso não só numa recompensa distante como essa do físico ali e tal na academia, mas até no dia a dia. Se for pensar no dia da academia mesmo, se você levantar e conseguir visualizar você pós-treino, que é impossível você sair de um treino sem estar se sentindo bem, tipo assim, você nunca vai se arrepender de ter ido treinar depois de treinar. Então se você conseguir visualizar você saindo do treino bem, assim, tipo, nossa, delícia, ainda bem que eu vim treinar, você vai ter uma motivaçãozinha a mais para que você dê o primeiro passo de colocar roupa e tudo mais para partir para o treino, para fazer o treino. Então, são coisinhas simples assim que, cara, faz muita diferença. Imagina, você conseguir usar a sua imaginação para se automotivar a fazer qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui e quero saber um exemplo de vocês, porque com certeza vocês já fizeram isso muitas vezes inconsciente. Mas já vai comentando aí
uma coisa que você se automotivou só de pensar em algo. Mas enquanto isso eu vou dar um exemplo meu. Toda vez que eu queria aprender uma manobra, por exemplo, eu visualizava eu fazendo essa manobra. Eu visualizava a recompensa, o sentimento de ter conseguido fazer a manobra de bike lá, seja o que for. Ou, por exemplo, até no campeonato. Eu visualizava eu subindo no pódio, o sentimento que eu tinha para que eu todos os dias conseguisse levantar e fazer o treino. Então, a minha motivação que era baixa, ela começava a subir. E isso você consegue usar, cara, diariamente. Você conseguir imaginar, e esse porquê que eu falei antes, entra até no lance da imaginação, porque você vai criar uma narrativa dentro da sua cabeça do porquê fazer aquilo, e obviamente o final do porquê ali é a recompensa que você vai ter. Então você vai usando isso o tempo todo. Que momento você já conseguiu visualizar algo que te deu motivação, que te deu energia para fazer aquilo? Pensando em, sei lá, comida até. Tipo, você falou, nossa, mano, preguiça de sair daqui da cama, mas nossa, se eu for pegar aquele chocolate lá, vai ser bom, vai valer a pena. E aí você começa a imaginar lá você comendo chocolate, delícia. Aí você pega e levanta e vai. Então você se automotivou. Já, cara, é muito louco isso. Usar a imaginação a nosso favor, imaginar a recompensa da dieta, do treino, do guardar dinheiro. É exatamente isso. Você conseguir se imaginar, e aqui a gente entra até num ponto que não tá aqui no roteiro, não é exatamente sobre esse ponto da motivação em si, mas acaba até colaborando para isso. Mas o lance de tá saindo muito isso, né, nos vídeos e tudo mais, vários vídeos eu vejo falando sobre isso, da questão de você imaginar você no futuro, imaginar você todos os dias, você conseguir fazer uma imaginação para você empilhar memórias na sua mente de que aquilo é real. E aí você vai fazer coisas no seu dia a dia para que isso aconteça, muitas vezes inconsciente. Você visualizou tanto aquilo que você quer que o seu próprio cérebro ele começa a criar caminhos para que aquilo aconteça. E o nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginado, assim. Tipo, você imaginar todos os dias uma cena, vai chegar uma hora que seu cérebro não vai conseguir diferenciar se aquilo é imaginação ou se aquilo é real. Cara, isso é muito louco, mas tipo assim, funciona. Então você, todos os dias, ter um tempo para você visualizar algo, você entra nesse empilhamento de memórias que chega uma hora que aquilo é real para você. Parece papo de louco, mas é isso. E aí, pensando dessa forma da motivação agora, você visualizar sempre aquilo que você quer vai estar te automotivando o tempo inteiro para conseguir aquilo. Então é um ciclo muito doido, assim, que se você consegue usar isso ao seu favor, você tem motivação o tempo todo, todos os dias, para fazer o que você precisa fazer. Tipo assim, cara, que loucura é essa? Que loucura é essa? Comenta aí se você já sentiu, tipo assim, muita motivação para fazer algo num dia e no outro, zero. Eu já senti isso várias vezes. Tipo assim, um dia eu tava motivadão pra ir pra academia e no outro dia, zero motivação, velho. Isso entra muito nessas variáveis, né, que a gente precisa pensar sempre, que é
tamanho da recompensa, a distância da recompensa e a probabilidade da recompensa. Qual que é a probabilidade de você receber essa recompensa? Tipo assim, se for, sei lá, 30%, seu cérebro vai fazer a conta e vai falar, putz, mano, acho que não vale a pena a gente se esforçar para fazer isso. Ou se for com relação ao tamanho da recompensa, no exemplo de um pagamento, cara, se você for receber R$50, se você for receber 1.000, cara, é muita diferença. Seu cérebro vai levar em conta esses 3 pontos o tempo inteiro, de uma forma automática e muito rápida. Então, se você tem consciência, você já consegue, tipo assim, controlar melhor essa conta que seu cérebro vai fazer. Ou então você vai criar uma narrativa, como eu falei, que vai dar uma explicação do porquê fazer aquilo e vai te gerar motivação para fazer. Pensando nessa distância também da recompensa que entra no cálculo. Vou receber hoje alguma coisa ou vou receber só daqui um ano? No exemplo do físico da academia, entra muito nesse ponto, porque, cara, não é da noite pro dia. Você vai lá pra academia, velho, se você estiver comendo tudo certinho, estiver treinando muito bem, estiver tendo motivação sempre ali pra fazer um negócio, cara, no mínimo mesmo, um mês pra você falar, nossa, mano, tá começando alguma coisa aqui. Então, tipo assim, o negócio é longe. E isso vai entrar na conta. Só que, como eu falei, se você estiver usando a imaginação, se vendo lá na frente, daqui a um mês, se vendo, sei lá, às vezes você tá mais gordinho, você se vê daqui a um mês mais magro, mano, todo dia você vai ter mais motivação. O seu cérebro vai jorrar dopamina ali para te dar motivação para ir fazer. Porque tem um porquê claro e tá visual. Já virou realidade para você, você vai buscar esse resultado, vai buscar essa recompensa que o seu cérebro quer. E o que gera a frustração, por exemplo, é você chegar no ponto ali e não receber essa recompensa que você esperava. Voltando no exemplo do macaco, eles começaram a ver que acendia a luz, dava um tempinho, recebia a recompensa, nesse momento acendia o sistema dopaminérgico ali, de recompensa. E aí eles viram que só de acender a luz já gerava a recompensa ali para o macaco, porque ele sabia que ia vir a recompensa para ele. Então já estava antecipando, ele já estava, tipo assim, sabia que isso ia acontecer. E quando acendia a luz e não vinha a recompensa para ele, cara, todo o sistema de dopamina praticamente parava, assim, tipo, quase zerava. E aí, nesse momento, gerava tipo, aquele lance da frustração, assim, de gerar até dor. Muitas vezes, cara, você estava esperando tanto que aquilo acontecesse e se fez de tudo para que acontecesse, e aí a hora que você chega lá, putz, não rolou. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo durante um bom tempo com relação a bike. Eu fiquei vários e vários anos ali treinando sempre, fazendo o que precisava fazer, tentando me motivar ao máximo o tempo inteiro, vendo ali, me visualizando, né, subindo no pódio. Cara, todo esse sistema estava funcionando durante muito tempo. E aí chegou num ponto que tudo que eu esperava não deu certo. E aí, tipo assim, cara, a frustração foi bizarra. Tipo, fiquei mal. E isso acontece muitas vezes diariamente. O que aconteceu já com você? Comenta aí. De algo que você esperava muito que fosse acontecer e aí chegou lá, putz, não rolou. Isso foi algo que, tipo assim, todo esse sistema de recompensa, de motivação e tudo mais, basicamente zerou. Chegou num nível ali de, cara, nem tava mais jogando dopamina para você. E esse é o ponto que a gente volta em
Porque não, a gente não tem motivação para fazer algumas coisas? Porque, cara, para você não é claro, não faz sentido. Ou já aconteceu uma vez de você ter frustração com aquilo. E aí você não quer voltar a fazer, a ter aquele mesmo sentimento. E aqui a gente entra nesse ponto de como aumentar a motivação de forma prática. Eu já trouxe aqui o lance da visualização de futuro. Então você vai usar a sua imaginação para se visualizar, para criar uma narrativa, para fazer algo na sua mente totalmente imaginado ali e tudo mais, para que você consiga ter essa motivação. Então você vai se automotivar o tempo todo. Deixa eu ver aqui, ó, que vocês mandaram. Eu com a música é bem assim. Você é músico, é isso? O maior problema é a falta de sentido em diversas coisas. Cara, é exatamente esse o ponto que eu tô falando. Tipo assim, você dá sentido para as coisas, muda tudo. Porque você começa a ter um porquê. Você começa a ter motivação porque aquilo ali tá fazendo sentido para você fazer. Então sempre vai entrar nessa conta que eu falei, de você ver a distância daquilo, dessa recompensa. Você vê, deixa eu botar aqui para ver certinho, ó, o tamanho da recompensa, para você saber se vale a pena ou não, a distância da recompensa e a probabilidade da recompensa. Mano, tem um estudo muito doido que os caras fizeram também, que eles chegaram a entender que se para o seu cérebro você tem 50% de chance de receber a recompensa e 50% de não receber, isso vai te gerar, tipo assim, o nível máximo de motivação. E isso, parando para pensar em relação a essas casas de aposta e tudo mais, cara, o tempo inteiro é isso. Tipo, as pessoas se viciam porque elas têm 50% de chance de ganhar ou de não ganhar. E isso gera tanta motivação que a pessoa fica viciada nisso. Porque ela está sempre jogando um nível de dopamina para mais alto, para que ela sinta, né, a motivação de fazer aquilo, de colocar o dinheiro, de achar que vai ganhar. Então, essa incerteza é uma coisa que gera muita motivação. Isso é muito doido também, né? Tipo, cara, que loucura. Eu não tenho certeza se eu vou ganhar aquilo. Tipo, tenho 50% de chance de ganhar ou de não ganhar. E isso me gera motivação de fazer. Tipo assim, muito doido. E faz sentido, porque se você tem 100% de certeza que você vai receber aquela recompensa, você não precisa de tanta motivação para fazer aquilo, né? Você já sabe que você vai receber. E pensando no oposto, se você tem 5% de chance de receber a recompensa por essa tarefa que você está fazendo, você nem vai passar pela sua cabeça em fazer. Então você não vai ter motivação mesmo. Tipo assim, nem vou fazer. E no 50-50 você basicamente vai, tipo assim, ter um nível altíssimo de ter a motivação. E pensando no âmbito geral, assim, de vida e tudo mais, até no exemplo que eu dei da bike, da minha vida no esporte. Cara, eu tinha 50% de chance de ganhar ou de não ganhar. Por mais que tivesse mais pessoas ali competindo e tudo mais, com todo o esforço, com tudo que eu tinha feito, tinha 50% de chance de estar em primeiro no pódio ou não. Então putz, será que vai dar? Será que não vai dar? Isso te dá uma motivação maluca, assim, que faz com que você esteja o tempo inteiro motivado a conseguir aquilo que você tem 50% de chance de conseguir ou não. Cara, muito louco isso, velho. Muito louco. Me diz uma coisa. Você já passou por isso? Tipo assim,
alguma coisa que você tinha 50% de chance de conseguir ou de não conseguir. E aí você ficou, tipo assim, motivadaço pra fazer aquilo. Cara, é muita loucura. Muita loucura. E o seu cérebro sempre vai fazer essa conta e entender se, tipo assim, pô, vale a pena ou não vale. E isso vai gerar motivação para você ou não. E aí, se a gente for pensar na disciplina, cara, a gente tem um nível, nem que seja mínimo, de motivação diária. Então, para você ter disciplina, você precisa da motivação. Só que ao mesmo tempo, você consegue gerar mais motivação com a disciplina. Então você usa aquele mínimozinho que você tem ali de motivação para você ter a disciplina. Para você não ficar dependente da sua vontade, que vem dessa motivação, para fazer todos os dias. Então a disciplina, ela depende da motivação e ao mesmo tempo ela gera motivação. Por quê? Se você está indo todo dia para academia, por exemplo, você dormia mal. Cara, você começa a ir todo dia na academia, vai chegar uma hora que você vai começar a ver resultado. Só que para você ir todo dia na academia, você precisa de um mínimozinho de motivação. Então, uma coisa gera a outra, entendeu? E aí, se você consegue gerar essa disciplina para você ir todos os dias, até o momento que você começa a ver resultado, esse resultado é a recompensa. E essa recompensa começa a gerar mais motivação. Então você entra num ciclo vicioso ali, praticamente, de ter a disciplina para gerar motivação, e essa motivação gera disciplina, e aí você entra. E aí, pensando na academia, chega um ponto que você não consegue ter motivação para não ir na academia, porque você conhece a recompensa. Você sabe que você ir na academia vai te trazer a recompensa, porque você já conhece a recompensa. Você está dormindo melhor, seu corpo está mais da hora. Cara, você se sente bem quando você sai de lá. Então você conhece cada uma dessas recompensas, isso te dá mais motivação e entra no ciclo da disciplina. Outro ponto, pensando nesse lance da academia mesmo. Cara, vamos pensar no sono. Se você não dorme bem, você vai ter menos motivação para fazer as coisas. Se você dorme bem, você vai ter mais motivação. Voltando na academia, se você está indo na academia e está começando a dormir melhor, você tem mais motivação. Então, regular sono, fazer atividade física, são coisas que vão gerar motivação para você diariamente. Vão te ajudar demais. O sono, ele vai fazer toda essa parte que eu falei anteriormente de fazer a limpeza do seu cérebro, tudo mais. Você vai passar por todos os ciclos que o seu cérebro precisa passar para que ele funcione da maneira correta. Principalmente pensando na dopamina. Se a dopamina é o que gera motivação em você, se o seu cérebro está sujo ali, você não está dormindo bem, está estressado e tudo mais, a dopamina não consegue fazer o papel dela, ela não consegue ligar lá no conector e te gerar motivação. Então, primeiro, visualização, usar a imaginação para se automotivar. Disciplina como, vamos dizer, como essa ponte, né, de você utilizar a motivação para gerar disciplina, e a disciplina vai gerar motivação, e aí você entra nesse ciclo. O sono, e junto do sono ali, para você conseguir regular o sono e tudo mais, além da atividade física, você pode usar a exposição à luz. Então, acordou cedo, já se expõe à luz do sol. Vai ativar o seu cérebro entendendo que é dia e vai regular todo o seu relógio interno ali e tudo mais, fazer com que você durma no horário certo e acorde no horário certo e tenha motivação no seu dia a dia.
Uma coisa que eu fiz durante um tempo também que, cara, me ajudou muito, banho gelado. Ele não vai, tipo assim, fazer aumentar a produção de dopamina em você, mas ele vai te deixar alerta num nível, tipo assim, sinistro. É um estresse no seu corpo que vai fazer com que você fique alerta e tenha essa iniciativa de fazer o que você precisa. E isso vai acabar entrando também no ciclo da motivação, porque você, cara, criou uma narrativa na sua cabeça de que o banho gelado vai dar certo. Então você vai ter essa motivação inicial de entrar no banho gelado. Entrou no banho gelado, você vai ficar alerta. Você vai, meu Deus, estressou aqui o corpo. E aí você vai estar pronto para fazer qualquer coisa. Quem já tomou banho gelado? Comenta aí pra mim. Porque, cara, o banho gelado é um negócio muito doido, assim, tipo, você fica alerta num nível hard. Eu fiz acho que o máximo que eu fiz foi 150 dias seguidos. Não peguei época de muito frio assim, mas, cara, teve uns dias friaca que eu fiz. Era bizarro, assim, eu saía do banho gelado, parecia que eu tinha nascido de novo. Comenta aí quem já tomou banho gelado. Ajuda demais. Demais mesmo. Não vai entrar nesse sistema dopaminérgico e tudo mais, mas, cara, ajuda. É uma coisa também que você começa a, tipo assim, ter um controle sobre a sua mente. Você começa a sentir realmente que você está tendo controle, assim, você fala, cara, eu consigo, eu vou fazer. Já tomei, realmente deixa alerta, mas agora é muito frio aqui na minha região. Cara, esses dias aqui em Bragança também tava muito frio, tava bizarro. Eu não tomaria banho gelado agora. Esperar chegar o calor para fazer. Mas o primeiro desafio que eu fiz dos 90 dias, quem acompanhou aí a saga aí do primeiro desafio lá do começo do ano, uma das coisas que me deu essa motivação assim para começar o negócio foi, cara, vou tomar banho gelado. E aí eu ficava alerta, tal, falava, cara, vou fazer o que for preciso. Fiz essa narrativa interna assim mesmo de me imaginar no futuro. Falei, cara, 90 dias eu preciso fazer todo dia vídeo, o negócio vai dar certo, eu consegui me visualizar atingindo o objetivo lá na frente, tendo essa recompensa. Cara, todo dia eu acordava pronto para fazer o que precisasse. Eu tava me automotivando o tempo inteiro. E aí eu ainda entrava no banho gelado pra ficar, tipo assim... Foi muito doido, assim. Se você nunca teve essa experiência de tomar banho gelado, toma uns dias. Pega aí uma época um pouco mais de calor e toma banho gelado, assim, de manhã. Parece papo de coach, assim, e tal, né? Mas, cara, é um negócio muito doido. Te deixa alerta, assim. Parece que você... Nossa! Quando você dormiu bem ainda e toma banho gelado, meu Deus, você vira um monstro. Uma coisa também que ajuda bastante a ter motivação, micro vitórias. Tipo assim, você não colocar meta absurda. Coloca umas metas possíveis, coisas que você consegue atingir. E esse pouquinho que você atinge te ativa esse sistema de receber a recompensa, te motivar para você continuar. Então vai colocando coisinhas assim que você consiga atingir a meta em pouco tempo para entrar nesse ciclo. Banho gelado para acordar. Cara, eu gostava de tomar banho gelado logo depois do treino. Então eu acordava, ia pro treino, saía do treino e tomava banho gelado. Daí eu passava o dia inteiro, tipo, nem parecia que eu tinha treinado, mano, é muito louco.
Porque também a água gelada ela ajuda, né? A recuperação muscular e tudo mais. Então tem vários outros pontos positivos no banho gelado. Mas, cara, é isso. Você tem que ter um porquê muito forte assim na sua cabeça. Você tem que conseguir visualizar a recompensa disso, porque você dá o passo para baixo da água gelada é tenso. Então, tipo assim, contar até 3 e dar o passo e nem pensar. É tipo, levanta e vai aqui, ó. Tipo, não pensa. Levanta e vai. E eu fiquei assim, tipo, tanto tempo tomando banho gelado que eu sabia da recompensa daquilo. Então, até no dia que eu não tinha motivação para entrar no banho gelado, eu já sabia qual era a sensação de ter entrado no banho gelado e de como foi o meu dia pós banho gelado. Então, eu sabia qual que era a recompensa. No dia que eu não estava motivado para entrar embaixo da água, eu ia mesmo assim, porque aí entrava naquele ciclo que eu falei de disciplina. Pô, eu sei qual que é a recompensa. Não tô tendo tanta motivação, vou usar da disciplina. Vou usar o mínimo de motivação que eu tô tendo para eu dar o passo dentro da disciplina para gerar a motivação de novo. Então, é usar isso o tempo inteiro, velho, para tudo que você for fazer. Uma coisa que eu fazia para conseguir melhorar a experiência do banho gelado era entrar no chuveiro morno e ir esfriando aos poucos até que o corpo se habitue à temperatura gelada. Cara, isso também é muito bom. Para quem tá começando, principalmente, isso ajuda muito. Mas, tipo assim, você conseguir entrar direto na água gelada te dá um autocontrole absurdo, mano. Absurdo. Você começa sei lá, acreditar mais em você mesmo, sabe? Fala, mano, eu tenho controle aqui, eu consigo fazer o que eu quiser. Se eu entrar nessa água... Na hora que você entra na água gelada, você fala, cara, eu consigo fazer o que eu quiser. Se eu conseguir entrar nisso daqui agora, tipo, que era um negócio que, meu Deus, não... Por quê? Você tem um porquê, mas, tipo assim, na hora que você faz o negócio, você fala, nossa, que isso? Te dá um choque ali que você fala, que é isso? E todo esse lance do autocontrole, do autoconhecimento e tudo mais, tudo que a gente tem discutido aqui, da motivação, tudo isso tem compilado dentro do aplicativo Levanta e Vai. Eu não sei quem de vocês que está aqui na live que já viu alguma postagem, alguma coisa de eu falando do aplicativo. Eu fiz tudo que me ajudou a sair desse modo automático que eu estava vivendo durante muitos anos, de tipo assim, cara, só reagindo às coisas, sabe? Eu precisava sair desse ciclo, de conseguir ter motivação para fazer as coisas, de conseguir ter um porquê, de conseguir ter propósito. Tudo isso eu coloquei dentro do aplicativo. Então, tem todo um passo a passo lá dentro para você se aprofundar em tudo que eu tenho falado aqui, tanto nas lives como nos vídeos, tudo. Uma forma, um método ali, tudo que eu vivi para conseguir destravar minha vida realmente e conseguir estar fazendo essa live aqui, por exemplo. Cara, eu era tipo assim, eu não estaria fazendo isso daqui há, sei lá, 6 meses atrás. Então tudo que eu vivi, tudo que eu passei, toda a trajetória que eu fui desenvolvendo, eu coloquei dentro do aplicativo. E eu quero ajudar vocês, mano, a destravar. Se você está se sentindo travado, está se sentindo desmotivado, não sabe qual é o seu propósito, cara, você não consegue entender muito bem o que você quer, o que você não quer, qual que é a sua identidade real, quem é você de verdade. Cara, dentro do aplicativo você vai conseguir passar por tudo que você precisa para se entender, para ter esse autoconhecimento, para ter o autocontrole, para conseguir sair desse modo automático de só tô vivendo. Tipo,
Eu quero viver por um motivo. Eu quero ter um porquê na minha vida. Eu quero ter um propósito, eu quero servir, eu quero ajudar pessoas. Quando eu entendi isso, a minha vida destravou completamente. E tendo TDAH ou não tendo TDAH, o aplicativo vai te ajudar de qualquer forma. Eu acabei falando algumas coisas lá dentro, tudo mais, para uma galera mais do TDAH em si, porque foi as coisas que eu vivi, mas também serve para quem não tem. Então, se vocês quiserem entrar no aplicativo, é só mandar levanta e vai aqui nos comentários, que eu vou mandar na DM para vocês. E aí dentro do aplicativo lá, cara, eu tenho recebido mensagem de uma galera de, tipo, ter transformado a vida mesmo. Tipo, o que aconteceu comigo, eu tô vendo acontecer com outras pessoas. A pessoa ir lá dentro tem videoaula, tem algumas tarefas para você realmente fazer esse lance que eu falei aqui de gerar motivação, de você parar, se perguntar o porquê, de você entender por que fazer tal coisa, por que eu vim, por que eu tô aqui na Terra, qual que é o meu propósito, o que eu tô fazendo da minha vida. Você conseguir entender tudo isso te gera uma motivação bizarra todos os dias. A minha motivação hoje de estar fazendo essa live é transformar vidas. Eu quero que as pessoas consigam, tipo assim, ter o mesmo sentimento que eu tô tendo, que eu tive depois de ter vivido tudo que eu vivi com relação à mentoria, tudo que eu fui fazendo para sair do buraco que eu tava. Porque eu cheguei a ter burnout, principalmente pensando no TDAH em si, tipo, são várias coisas que vão acontecendo, que vai empilhando e chega uma hora que você não aguenta mais, você explode. Então eu cheguei nesse ponto. Cheguei a ponto de, tipo assim, eu não queria levantar do sofá, eu não tinha motivação, eu só procrastinava, eu era desorganizado, eu não tinha planejamento, eu não conseguia fazer as coisas, velho. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu preciso sair disso. Eu não tô aguentando mais. E aí eu comecei a fazer mentoria com uma mulher que, tipo assim, cara, mudou totalmente minha visão, assim. Me deu uma clareza sobre tudo que eu passei a ter motivação diária de fazer as coisas. Cara, imagina, eu era um cara totalmente desorganizado, eu passei a postar vídeo durante 90 dias, todos os dias. Tipo assim, inexplicável. E aí antes disso eu só ficava tentando, e aí eu tentava mudar alguma coisa, dava 2, 3 dias, pum, voltava a ser como eu era antes. Em tudo isso, relacionamento, trabalho, tudo, nada dava certo, cara. Eu não conseguia progredir. Porque, primeiro de tudo, eu nem sabia quem eu era direito. Eu tinha perdido a minha identidade. E para você conseguir entender, cara, você precisa de autoconhecimento. O autoconhecimento é uma porta para a liberdade, assim, para você conseguir entender tudo. Você começa a entender o porquê você não tem uma motivação, por que você não faz as coisas. E isso, cara, a diferença assim de você não entendendo quem você é para depois entendendo quem você é bizarro. Porque fazer uma pergunta aqui. Eu vou até fazer um vídeo, acho que daqui uns 3 dias eu vou fazer um vídeo sobre isso. Você consegue dizer não para aquilo que você não quer? Comenta aqui embaixo. Tipo assim, vou dar um exemplo. Alguém te chama pra ir pro bar tomar uma cerveja. Só que você não quer. Mas você tá, tipo assim, num ambiente ali com várias pessoas e todas essas pessoas vão. Você consegue falar não? Tipo assim, cara, não tô de boa, vou pra casa, valeu.
Se você não consegue falar não, cara, você não consegue sustentar aquilo que você acredita, aquilo que você é. Isso faz total diferença. Mais difícil, não tem dificuldade. É difícil. Muitas vezes você fala assim, pela pressão. Exatamente esse ponto. Eu já fui essa pessoa que, cara, aceitava de tudo, falava sim pra tudo. Até eu conseguir passar pelo processo que tem lá dentro do aplicativo de, cara, hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei qual é a minha identidade. Hoje, se uma pessoa vier falar qualquer coisa pra mim, eu vou falar não, velho, se eu não quiser. E eu vou conseguir sustentar isso. Pode estar pressionando, pode estar enchendo meu saco, pode falar o que for, mano. Eu vou fazer o que eu acho certo, o que eu acredito. Hoje eu não bebo. Se uma pessoa... Isso acontece muito e aconteceu muito durante... Cara, minha vida inteira eu vi isso acontecendo e eu até já fui essa pessoa. Da pessoa pegar e falar, cara, hoje eu não vou beber. Mano, todo mundo parece que se vira contra essa pessoa. Tipo assim, como assim você não vai beber, mano? Bebe aí, bebe aí. E aí muitas vezes a pessoa cai na pressão ali da galera, desse ambiente, e não consegue falar não. E aí, tipo assim, cara, não consegue sustentar aquilo que ela acredita. Tipo assim, eu não bebo. Você pode falar o que você quiser, mano. Se chegar 50 pessoas em volta de mim agora e começar a falar, ah, você não vai beber, nossa, que zoado, sei lá, careta, blá blá blá. Fala, cara, da hora sua opinião, valeu. Mas é isso, eu não bebo. Então, você conseguir sustentar isso vem através do autoconhecimento. Vem através de tudo que você entende e acredita sobre você mesmo. Você não precisa mais da validação de ninguém. Você não precisa mais da explicação para ninguém. Muitas vezes a pessoa até consegue falar não, mas ela não consegue, tipo assim, ela precisa se explicar. Nossa, não, tal, mas é porque tal. Ah, porque eu vim dirigindo. Ah, porque não sei o que. Ah, porque amanhã eu vou trampar. Então, tipo assim, ou a pessoa não consegue falar não, ou ela não consegue falar não sem ter que explicar o porquê ela tá falando não. E isso vem tudo dessa questão. Identidade, o que você acredita. Você, tipo assim, não tem motivação. Voltamos no ponto da motivação. Você não tem motivação para defender aquilo que você acredita. Porque não tem um porquê. Hoje eu, pensando no não bebo. Cara, eu não bebo porque faz mal. Porque eu sei que ingerir álcool é como se eu estivesse bebendo veneno. Me faz mal. Eu saio do corpo. Eu fico muito louco. Não me faz bem. Tipo, pra mim não faz sentido nenhum beber. Então por que eu vou ter que... Tipo assim, eu não preciso explicar pra pessoa. Cara, não bebo. Valeu, é nóis. Não quero. Não vou pro rolê. Tipo... Então você começa a entender como usar as coisas. E lá dentro do aplicativo você vai... Cara, quando eu vivi esse processo de autoconhecimento, de entender a minha história, de entender minhas crenças, de entender tudo aquilo que estava me travando, tudo aquilo que não estava me deixando prosperar, tudo aquilo que não estava me deixando, tipo assim, avançar. Eu tava travadaço. Cara, tudo mudou. Tipo, hoje eu tô vivendo numa paz que vocês não têm noção. E,
Cara, eu consegui colocar todo esse processo que eu vivi de 4 meses de mentoria, eu continuo fazendo mentoria. Mas os 4 primeiros meses foi toda essa transformação que eu tive desse processo de autoconhecimento, de entender tudo, entender o propósito, entender o porquê, entender as crenças, tudo isso eu compilei em 21 dias. E agora dentro do aplicativo você pode assistir tudo de uma vez, se você quiser, porque eu não recomendo, eu recomendo que você assista um por dia. Mas antes eu liberava um dia por vez, então cada dia ia liberando um. Agora eu deixei tudo liberado para que você faça aí no seu tempo e tudo mais. Então você consegue manejar melhor ali o que você quer assistir, qual tarefa você quer fazer. Lá tem as meditações guiadas que, cara, meditação é um negócio que ajuda muito. De você voltar pro presente. De você conseguir, cara, aproveitar tudo que você tem. Tipo assim, cara, você pode aproveitar o que você tem ou você pode ficar sempre buscando aquilo que você não tem. E eu sempre fui a pessoa que ficava só buscando. Se você só busca, você não consegue aproveitar o que você tem. Então você voltar pro agora, você aproveitar o momento, isso faz total diferença. E aí lá dentro do aplicativo é sempre trazendo você pro agora. Sempre trazendo você pra tipo assim, cara, aproveita o que você tem. Aproveita esse momento aqui, ó. Não é só sentir amor, é demonstrar amor pelas pessoas. É você servir. É você entender o seu propósito, por que você veio. Então, essa é a visão que eu queria passar para vocês do aplicativo. E quem ainda não mandou e quiser mandar, é só mandar aqui nos comentários, levanta e vai, que eu vou mandar lá na DM o aplicativo para você. E eu queria saber quem tá aí na live, não sei se a galera ficou desde o começo, mas eu quero saber se vocês conseguiram entender como ter motivação. Fez sentido para vocês isso que eu falei, essa explicação toda? Tentei trazer alguns exemplos, algumas coisas aqui do dia a dia mesmo, mas acho que a base assim, de você entender que é um sistema que precisa de algumas coisas para realmente fazer efeito, já muda muito, porque daí você começa a controlar coisas, você começa a controlar o ambiente, você começa a controlar a narrativa para gerar motivação. Você começa a visualizar o seu futuro, visualizar a recompensa. Isso tudo começa a te motivar diariamente. Foi muito bom, fez muito sentido, principalmente quando saber lidar com o não. Ó, que bom, bom saber. Quando eu entendi esse lance da motivação, cara, buguei. Buguei real, assim, porque a partir do momento que você entende, você começa a ter controle sobre isso, né? Então, você fala, cara, tô sem motivação para fazer isso aqui, beleza. O que eu posso fazer para ter motivação para fazer? Porque é uma coisa que eu tenho que fazer. Tipo assim, sei lá, pensando em faculdade, escola, não sei. Eu preciso entregar esse trabalho. Eu preciso fazer isso. É importante que eu faça isso porque a recompensa vai ser eu me formar, sei lá, eu consigo um trabalho depois. Tipo, preciso me formar, preciso ter nota aqui e tal. Só que eu tô sem motivação para fazer isso aqui. Tipo, cara, pra mim não tá fazendo tanto sentido. Então você parar e criar uma narrativa na sua cabeça
do porquê fazer aquilo, você começa a ter motivação para tudo. Você consegue se automotivar para fazer as coisas. A gente tem a mente, a gente tem a imaginação. E você consegue visualizar o futuro, mano. Isso é muito maluco. Tipo assim, você consegue prever recompensa. Vocês conseguem, tipo assim, vocês entraram nessa brisa que eu tentei passar aqui, porque, cara, isso é muito louco. Você consegue destravar, tipo assim, tudo. Se juntar essa live de hoje com a última live que eu fiz falando sobre procrastinação, mano, esquece. Sobre a motivação, me fez entender um pouco de como agir também para que meu marido possa ter mais ânimo e motivação sobre o objetivo do que queremos e visualizar. É muito bom, super legal a dica. Exatamente isso. Você conseguir visualizar muda tudo mesmo. E você conseguir explicar isso para pessoa que está junto com você, para vocês fazerem isso juntos, ganha ainda mais força. Porque se você tá desmotivado um dia, tipo assim, seu nível de motivação tá muito baixo. Se tem uma pessoa do seu lado que vocês estão compartilhando do mesmo objetivo, de ter essa mesma recompensa, ele vai te ajudar nos dias ruins seus. E também ao contrário. Se ele tiver um dia ruim, você vai estar ajudando ele. Então, entra também no ponto de controlar o ambiente. Porque você vai estar controlando as pessoas que vão estar fazendo parte disso. De atingir a recompensa, de receber essa recompensa. O que pesa é mais o desânimo de alguns dias. Não dá vontade de mudar o pensamento. Não dá vontade de mudar o pensamento. Por que não dá vontade de mudar o pensamento? Se você consegue entender que mudando o seu pensamento você vai ter uma recompensa, uma ótima recompensa, por que você não tem vontade de mudar o pensamento? Me explica aí. Já passei muito do tempo aqui que eu queria fazer a live, mas, mano, eu quero ajudar vocês. Meu marido tem TDAH e ele anda bem desanimado, só tem vontade de dormir. Vou tentar fazer ele voltar a lutar o que ele amava. Então, com relação ao TDAH, não sei se você estava aqui na live, mas quem tem o TDAH tem esse sistema de recompensa desregulado por conta da dopamina. Dopamina é o que gera motivação. Se a gente tem esse sistema todo desregulado, a gente não tem a dopamina suficiente para ter a motivação para fazer alguma coisa. Então, o que mudou muito na minha vida, tendo TDAH, foi começar a me medicar. Porque o medicamento ele vai ter o efeito exatamente nesse sistema de regular isso tudo para que a gente tenha dopamina sendo liberada o suficiente para a gente conseguir fazer as tarefas do dia a dia e ter motivação para fazer as tarefas, né? Então, o TDAH acaba tendo muitos problemas com relação a isso. De ter a motivação, de conseguir não procrastinar, de conseguir até ter esse pensamento diferente, né? De conseguir mudar o pensamento. Não é nem que não dá vontade, mas a iniciativa e seguir em frente. Então aqui entra naquele ciclo que eu falei, de você usar da motivação e da disciplina. Você não precisa ter muita motivação para entrar na disciplina. Só que você precisa ter um porquê. Você precisa se convencer do porquê fazer aquilo.
E o porquê você só vai conseguir se convencer se você colocar uma recompensa clara. Essa recompensa tem que fazer sentido para você. Qual que é a recompensa para fazer aquilo que você precisa? Vai ser ganhar dinheiro? Vai ser ter um físico? Vai ser ter um relacionamento? Vai ser... Cara, o que vai ser? Se você tiver essa recompensa clara, você vai ter uma motivação suficiente para entrar na disciplina. Porque a disciplina vai fazer com que todos os dias você faça, mesmo que sua motivação não seja tão grande. Porque assim que você começar a fazer, você vai falar, cara, eu comecei. E aí a dopamina vai começar a ser jogada cada vez mais no seu cérebro para que você tenha mais motivação. E aí você vai aumentando esse nível de dopamina e vai conseguindo fazer aquilo que você precisa. E aí você entra nesse ciclo. Fica tipo uma zona de conforto, por exemplo. Um dia que estou mal, eu fico apenas assistindo TV. Cara, todo mundo tem um dia ruim. Não é tipo assim, também, nossa, liguei, virei uma chave aqui, todos os dias meus vão ser perfeitos. Vai ter um dia ruim. Só que tudo vai daqui, ó. Tudo vai do seu pensamento. Vai da narrativa que você cria. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Se liga. Não vou mostrar detalhado, mas nem tinha pensado em fazer isso, mas eu vou fazer. Se liga. Isso aqui, ó, é o mapa dos sonhos. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz no processo que eu fiz de mentoria. Cara, aqui tem tudo, ó. Tem um planejamento para 3 meses, tem uma rotina. Essa rotina, eu montei ela, tipo assim, detalhada, horário por horário, cada coisa que eu tenho que fazer, cada coisinha, velho. Tipo assim, desde acordar até treino, estudo, filmagem, edição, tempo em família, janta, tudo. Estudo, coloquei até tipo assim, tempo de série, assistir série na TV. Então, se você tem isso claro na sua mente, se você consegue visualizar, você tem um sentido para as coisas que você vai fazer. Agora, se nada disso daqui tá na sua mente, tem aqui, ó, as metas. Ó, vou falar uma meta aqui para vocês verem. Coloquei meta da rede social. Instagram, minha meta, sabe qual era para esse ano inteiro? 260 mil seguidores. Tô com 399 mil. Se eu não tivesse colocado esses 260 aqui, não tivesse claro na minha mente qual era a minha meta, eu não ia ter tido motivação todos os dias para estar postando igual um maluco para conseguir atingir essa meta. Ia ter dia que eu ia falar, nossa, mano, tô cansado, vou ficar só assistindo TV, entendeu? Não tem da onde vir motivação, mano. Não tem da onde. Sua motivação vai estar lá embaixo. Você precisa controlar o seu ambiente, você precisa controlar as coisas que estão à sua volta que vão fazer com que você não caia no prazer rápido e fácil. Porque aqui a gente volta, a gente está falando sobre um sistema muito doido dentro do nosso cérebro. E é muito fácil da gente viciar em coisa fácil e rápida. Muito fácil. Celular, TV, Netflix, essas coisas são programadas para isso. Para prender você de todas as formas possíveis. Então é o tempo inteiro fazendo com que jorre dopamina na sua mente
para que você entre naquele ponto que eu falei aqui no início da live, que eu não sei se algum de vocês estava, que era você começa a ter dopamina de uma forma, a dopamina aqui seria a recompensa, tá? Que é o que gera motivação. Você começa a ter essa recompensa de uma forma muito rápida e muito fácil. E sem nenhum esforço praticamente, você está com o celular na mão. Como você acha que você vai ter motivação para fazer uma coisa mais difícil? Cara, não faz sentido. Tipo assim, sem raciocinar sobre isso não faz sentido. Até raciocinando já é mais difícil de fazer sentido. Só que aí se você raciocina, você começa a ter o porquê. Porque aí você coloca a visualização. Você coloca a recompensa que vai ser muito maior do que você só ficar rolando feed. E aí começa a virar algo com sentido para sua vida. Sacou? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Sou explosivo demais, virou outra pessoa em segundos por tudo e por nada. Isso pode fazer parte do meu TDAH ou posso ter outros problemas mais além? Cara, eu sempre fui muito impulsivo e explosivo também. Antes de fazer tratamento medicamentoso, ter acompanhamento de profissional e tudo mais. Eu era muito assim. Cara, você precisa de alguém que vai te auxiliar. Dificilmente você vai conseguir fazer tudo isso sozinho. Isso faz muita diferença. Você acha que eu ia ter conseguido fazer um mapa dos sonhos sozinho? Tipo assim, cara, em 29 anos eu não consegui sair do lugar, velho. Só fui conseguir sair do lugar na hora que eu comecei a tomar o medicamento e comecei a ter pessoas para me direcionar. Então, você conseguir controlar a sua explosão, a sua impulsividade e tudo mais, entra também no ponto do autoconhecimento que eu estava falando. Você conseguir se controlar suas emoções, seus impulsos. Você vai conseguir controlar a partir do momento que você se entender. Entender de onde vem isso. Às vezes é, sei lá, familiar, ambiente familiar. Você viveu muito tempo com pessoas que eram explosivas. Eu quero muito que seu conteúdo ajude meu marido. É muito difícil a rotina com ele. Tem TDAH. Cara, rotina para quem tem TDAH e não faz o acompanhamento, cara, é muito difícil. Eu nunca tive rotina. Fazia, tipo, o que dava na hora que dava. Como faço para esquecer que tenho TDAH? Mano, não esqueça que você tem TDAH. Isso vai ser a pior coisa para você. Tenha o tempo inteiro na mente que você tem TDAH. Porque a partir do momento que você entende que você tem TDAH, você entendeu a raiz do problema. E quando você entende o problema, você acha a solução. Se você não sabe a raiz do problema, como que você vai ter a solução? Putz, o cano furou, mas eu não sei que o cano furou. Como que eu vou arrumar o cano? Vai ficar vazando. Então você tem que saber a raiz do problema. Você tem que ter o tempo inteiro. Tem que ter o tempo inteiro a noção de que você tem o TDAH. Como descobrir se tem o TDAH? Você vai ter que fazer um teste. Acho que o primeiro passo assim seria ou ir atrás de um neuropsicólogo para fazer esse teste ou de um psiquiatra.
Para você saber se você tem o TDAH ou não, existe esse teste porque para você ter o TDAH não pode ter nenhuma outra explicação para aquilo que você tem. Então, vou dar um exemplo aqui. Falta de organização, esquecimento das coisas, perde tudo. Exemplo básico aqui de 3 coisinhas que a pessoa que tem TDAH tem. Nada pode explicar isso. Então, você tem que estar dormindo bem, primeiro de tudo. O psiquiatra vai te perguntar isso, se você está dormindo bem. Vai perguntar se você não está com algum quadro de ansiedade, de estresse, de alguma coisa que pode estar levando você a ter esses sintomas. Pensando no TDAH em si, transtorno de déficit de atenção. Você pode estar tendo déficit de atenção sem ter o transtorno. E o que causa o déficit de atenção? Muitas coisas. Falta de sono, viciada em algo dopaminérgico. Por exemplo, tá mexendo muito no celular. Começa a desregular várias coisas. Então, nada pode explicar esse déficit de atenção. Aí sim você tem o transtorno. E para saber se você tem o transtorno também, existe esse teste porque ele vai puxar várias coisas, vai conversar com pessoas e tudo mais, para entender desde a sua infância. Porque para que você tenha o TDAH, as coisas começaram a acontecer com você na infância já. Se não, é o déficit de atenção. Foi algo que aconteceu ali que desregulou alguma coisa, desregulou o seu sono, sei lá, alguma coisa do tipo, alguns exemplos que eu dei, que fez com que você tenha o déficit de atenção. Então você não consegue focar, você não consegue prestar atenção nas coisas ali e tudo mais. Só que para saber se você tem realmente um transtorno, daí puxar desde a infância. Começaram a surgir as coisas quando você tinha, 5, 6 anos. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Mano, você acha que a pornografia atrapalha mais o TDAH? Na verdade, quem tem o TDAH acaba se viciando mais fácil na pornografia. Quem tem TDAH tem uma tendência a vícios muito maior, por conta dessa questão que eu falei de estar desregulado o sistema dopaminérgico. Então, o que você faz que ativa esse sistema, você vai buscar mais. Pornografia é um negócio bizarro assim que jorra dopamina. E aí você conhece a recompensa. Então você tem uma motivação o tempo inteiro para estar voltando lá para ter essa recompensa. O sistema é maluco assim, então fica mais fácil de você se viciar em coisas. Não só em dopamina, mas em droga, em qualquer coisa desse tipo que gera essa dopamina. Não falo português e provavelmente não posso contribuir ou responder mais nada. Mas a dor do passado é muito importante processá-la antes de poder superar o TDAH ou o TDAH. Dentro do aplicativo também eu trago o tempo inteiro. Existe uma sequência lá dentro dos dias e tudo mais, de cada fase, de cada coisa que você tem que trabalhar no seu inconsciente, nas dores do passado, nas crenças. Tudo isso são coisas que influenciam na sua vida.
E é exatamente isso que ele falou aqui. Você precisa lidar com as coisas que aconteceram no seu passado para que você não fique preso a isso ou sendo influenciado por coisas que já aconteceram lá atrás, para que você consiga, não diria igual ele colocou aqui, de superar o TDAH, mas de você conseguir lidar melhor com as coisas que o TDAH traz. De você conseguir ter mais controle sobre as coisas. Você vai se conhecer melhor, né? Você vai entender quem você é, a sua identidade. Você vai entender o que gerou as crenças que te tragam hoje. Então, dentro do aplicativo é tudo nessa pegada. O processo de lidar com a dor do passado ajuda a equilibrar os produtos químicos na mente, junto com o médico, se possível, e melhora tudo. A dor do passado, cara, entraria a dor aqui em experiências, né, que aconteceram lá no passado que te influenciam hoje. Dando o exemplo da minha vida. Quando eu era pequeno, eu tinha uns 3 anos de idade, eu acessei essa memória há pouco tempo atrás. Eu fiquei preso dentro de um elevador. E eu vivi anos sonhando com o elevador, eu sempre tinha pesadelo com o elevador. E eu tinha, assim, eu consegui acessar essa lembrança de eu estar preso dentro do elevador e tal. E eu nem imaginava que isso estava me afetando hoje em dia. Eu criei uma crença desse momento de falta de segurança, de que eu não tinha segurança. Porque, cara, vivi um trauma ali, uma situação que foi muito tensa emocionalmente e tudo mais, que gerou, cara, várias coisas que estavam me afetando hoje. Falta de segurança é uma crença mega limitante. Você não tem segurança para fazer alguma coisa, tipo, você não tem nada, velho. Então, lidar com essas questões, com coisas que aconteceram lá atrás, começa a te destravar muito. E tem alguns dias dentro do aplicativo que são bem focados nisso. Em entender as suas crenças limitantes, o que aconteceu com você, qual é a sua história de vida. Depois dos teus vídeos, minha vida melhorou bastante. Hoje eu sei como controlar. Mano, que bom, velho. Fico muito feliz em ler isso, na moral. Porque eu queria que tivesse alguém fazendo os vídeos que eu faço hoje quando eu tava tentando lidar com isso. Porque você ter explicação começa a fazer sentido tudo, né? E é isso, você começa a conseguir controlar as coisas porque você entendeu o porquê acontece. Conheci teu conteúdo agora, passando por uns perrengues que eu mesmo causei por conta de alguns motivos que você cita em alguns vídeos. Irmão, eu boto fé. E a maioria dos vídeos que eu faço, principalmente aqueles primeiros momentos ali, né, do vídeo, da parte do relacionamento com a minha mulher e tudo mais, a maior parte das coisas, tirando a parte dos vídeos de paternidade, não sei se vocês já viram, mas toda a parte de relacionamento são coisas que a gente viveu. Tipo assim, as falas, as coisas que... A situação como acontece é literalmente uma recriação do que já aconteceu. Então, tipo assim, é tudo a realidade, assim, nua e crua. Quase perdendo a família por conta de algumas atitudes e tô meio cego, sem rumo, sem saber como melhorar. Cara, família é intenso, né? A gente lida com várias questões e se eu posso dar um conselho que foi o que me ajudou, foi me conhecendo. A partir do momento que você se entende, se conhece, se controla,
você passa a ser outra pessoa, não só para si, mas para o outro. Então, o processo de autoconhecimento vale para tudo, velho. Para tudo. Para ser uma melhor pessoa, para ser melhor para a família, para tudo. Graças aos teus vídeos, entendi que o vício era só uma ilusão que minha mente me obrigava a usar. Exatamente isso, velho. O vício é algo que, tipo assim, você consegue entender de onde ele surge, de onde ele vem. E aí fica mais fácil de você passar por ele. De você vencer o vício. Como você acessou isso do elevador? Cara, teve um dia que eu tava na mentoria e eu não sei por que a gente entrou no assunto sonho. E eu não lembro se no dia ou na semana eu tinha sonhado com o lance do elevador. E aí eu comentei isso. Falei, pô, eu tenho um sonho que sempre se repete o tempo todo, assim. Direto eu sonho eu dentro do elevador e o elevador, tipo, sei lá, pendulando. Muitas vezes não tem parede em volta. Sempre tem algum problema com o elevador caindo. Cara, eu sonhava direto, tinha direto uns sonhos com o elevador bizarro, assim. E aí eu comentei sobre isso, porque eu tinha tido um sonho recentemente, a gente começou a conversar e tal. E ela começou a perguntar as coisas pra mim. Cara, me veio a lembrança. Fiquei preso no elevador quando eu tinha, tipo assim, sei lá, uns 4 anos de idade. Não lembro exatamente qual que era a idade, mas eu lembrei da cena. Tipo assim, entrou eu e meu primo num elevador, num prédio lá na praia. E era um prédio alto, então ele tinha muitos botões. E a gente entrou e começou a clicar em todos. Começou a clicar em todos os botões e tal, não sei o que. Fechou a porta e o elevador simplesmente desceu. Tudo. Desceu tudo assim e abriu a porta. Na hora que abriu a porta, tava na parede. E travou. Com a porta aberta na parede. Cara, entrei em pânico. Entrei em pânico. E aí, a hora que eu lembrei disso, assim, eu falei, nossa, foi isso que aconteceu e tal. E aí, muita coisa começou a fazer sentido. Eu sempre tive claustrofobia. Então, tipo assim, montinho na escola, eu não podia ficar por baixo, senão eu passava mal. Ficava realmente claustrofóbico, assim, e tal. E picapezinha, caminhonete, aquelas que não é cabine dupla, que tem só um chiqueirinho ali atrás. Cara, uma vez eu entrei ali, deu 5 minutos lá, eu comecei a suar frio, comecei a passar mal, claustrofobia atacou pesado assim. E aí eu entendi da onde vinha, que vinha disso. Era lá da infância que eu tipo, fiquei preso, que gerou a crença que começou a me influenciar de várias formas. Muito maluco, né? Caí aqui de paraquedas. Irmão, tu toma medicação? Não sei sim qual. Cara, hoje eu tomo. Tomo um que... Se eu falar o nome... Eu nem vou lembrar o nome aqui, na verdade, porque tá escrito, tipo, tá escrito de um jeito, tipo assim, o nome da substância do negócio, mas é basicamente o Vinvance. É só uma outra marca, mas é o Vinvance. Foi o que eu melhor me adaptei. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vou finalizar. Demorou, galera? Espero que vocês tenham entendido aí o que é motivação, como ter motivação. A partir dessa explicação toda, você consegue ter muito mais controle sobre ela.
Eu vou fazer umas lives um pouco mais curtas, que já são quase 10h30. E vou tentar ser um pouco mais direto também, mas eu quero trocar mais ideia com vocês. Foi da hora. Foi da hora trazer algumas experiências pessoais, algumas coisas que aconteceram aí. Espero que vocês tenham curtido também. Queria saber mais de vocês, mano. Na próxima live aí, amanhã, 8h33. Quero saber mais de vocês aí, das experiências de vocês. E que a gente consiga trocar mais ideias. Fechou? Então, quem ainda não entrou pro desafio Levanta e Vai lá no aplicativo e ainda quiser entrar, só mandar Levanta e Vai aí nos comentários que vai chegar o link para você lá na DM. Vai ser um processo de autoconhecimento, de destravar sua vida, de você conseguir entender propósito, de você conseguir entender o porquê você está aqui. Fechou, galera? Boa noite a todos aí. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê amanhã, 8h33. Fechou? Vou jogar uma caixinha de perguntas lá no Story pra gente definir qual vai ser o tema de amanhã. Mas acho que um tema legal seria sobre hábitos. O que vocês acham? De como formar hábitos, de como conseguir consolidar os hábitos, de como manter o hábito. Comenta aí o que vocês acham. E amanhã a gente fala sobre isso. Beleza? Valeu a todos. Buenas noites. Abraço. Levanta e vai.